Gente querida do Brasil, nesse vídeo eu vou estar testando o teste motor, que eu chamo, nesse gerador. Não é um alternador, é um gerador que chama. Esse aqui é pro Rambler americano, Rambler 1963, e tinha a opção de dois tipos de alternador, e esse aqui que faz o mesmo papel do alternador, mas ele se chama gerador. A diferença do gerador e o alternador é que o alternador, como o nome já fala, a corrente é alternante, e a bateria do carro é corrente direta, certo? Então, para você poder usar o alternador, ele precisa de uns diodos, já tem dentro dele, e eles retificam a corrente eles convertem uma corrente alternante para uma corrente direta, para você poder usar no carro. E a diferença entre o alternador e o gerador é que o gerador ele produz corrente direta. Ele já produz, então ele não tem os diodos. A corrente que ele produz já é direta. Então, ele é bem mais simples, na minha opinião também bem mais robusto, bem mais fácil de lidar. Eu gosto muito do gerador. Entre um gerador e um alternador, eu realmente prefiro o gerador. Muita gente trocando, porque o alternador a princípio ele consegue produzir mais corrente, mas tudo depende. Não adianta você ter que comparar laranja com laranja e maçã com maçã. Você pega uma laranja que é menor que uma maçã, isso não quer dizer que todas as laranjas são menores que a maçã, certo? Existem vários tipos de maçã, vários tipos de laranja. Isso aqui é a mesma coisa. Tem alternadores de 30 amperes, tem de 60 amperes. Mesmo com o gerador. Tem o gerador de 30, tem o gerador de 60. Então tem... E você só precisa do suficiente, não precisa ter muito mais. Mas também não é problema, certo? Mas enfim, eu acabei assistindo outro vídeo, e no outro vídeo eles tinham conectado esse terminal com esse aqui. Isso. Eu fiz uns vídeos em inglês, certo? Para testar. E esse aqui é um sistema bem simples. Ele tem dois rolos de arame aqui, um desse lado e outro do outro lado. Se quiser assistir outro vídeo que eu fiz, e eles são conectados por um fio. E você sabe, um conceito básico de eletricidade é se você enrolar um monte de arame insulado, certo? Ou fio, arame, ele tem que ter insulação nele, algum tipo de cobertura isolante, certo? E você tiver um centro de ferro, algum material condutor, ele vira um ímã. Por isso que chama eletroímã. É um ímã que você pode ligar e desligar, em vez de ser um ímã permanente, certo? Então aqui é a mesma coisa. Esse rolo de arame tem um tijolinho de ferro no meio desse rolo de arame, de fio, e do outro lado também. E ele, assim que você liga ele vira um ímã. Se você pegar uma chave, qualquer chave, enquanto ele estiver ligado, ele vai sugar, ele vai atrair. Daí você desliga, a chave cai. Então esses aqui são os dois terminais do eletroímã. Esse aqui, o A e o F. O F é o menor, o A é o maior. Isso é sempre. Desde 1900 e não sei quanto. No DeSoto, 1947, mesma coisa. O A é o maior, o F é o menor. Certo? E daí, desse rolo, um dos outros arames vai para a escova. E a escova que está isolada, tijolinho de carvão, de grafite ou carbono, certo? E o outro, carbono, ele vai direto na parte de ferro aqui no corpo do gerador. Então, por essas informações eu já posso saber exatamente como é que esse circuito funciona. Porque lembra, a eletricidade ela trabalha como água. Ela sai de uma ponta, ela vai até outra. Então, se eu imaginar isso aqui como canos, os fios como canos, eu só preciso ter uma entrada e uma saída. Às vezes, claro, pode ter mais que uma saída, mas tem que ter uma corrente, um circuito completo, uma continuidade. Então a eletricidade passa por aqui, vai pelo arame, vai na escova também, e com a escova ela dá contato no motor,
pelo motorzinho de dentro, daí chega no terra. E a outra escova pela outra escova. A outra escova é o terra. Ou seja, um desses terminais aqui, assim como eu provei já no outro vídeo, um é o positivo, outro é o negativo. Então eu não sei porquê. Teve gente, eu vi vídeo de gente tentando testar com colocando esse cabinho entre um e o outro. Não pode. Ou talvez, não sei, claro, existem mais tipos de gerador diferente, eu imagino, e às vezes nesse é sim, mas nesse aqui não. Então eu tenho que conectar um positivo para cá, para o eletroímã, e outro para o arame. Outro vai aqui no corpo dele. Mas, como você vai ver, isso aqui não é necessário, não é extremamente necessário. E essas informações também vão ajudar a gente para polarizar. Esses geradores precisam ser polarizados. Quando eles ficam muito tempo sem usar, a polaridade dele pode inverter. Lembra, isso aqui é um eletroímã, mas assim que ele está funcionando, ele tem o que chama de magnetismo residual. Se você pegar uma chave de fenda normal, ela não tem magnetismo nenhum, e você ficar esfregando ela em um ímã, ela vai ficar magnetizada, mas não é para sempre. Isso aqui é a mesma coisa. Conforme isso que vai trabalhando, ele vai ser magnetizado, mas isso aqui só Deus sabe quantas décadas que ele está fora de ação. Então ele precisa ser polarizado, mas isso vai ser no próximo vídeo. Então eu conecto um terminal no A e outro terminal no corpo, e esse motor deve girar. E aí ele está girando. Se eu desconectar o fiozinho aqui, você vai ver que nada vai acontecer, mas ele vai mudar o barulho, ele vai acelerar um pouquinho, porque o eletroímã aqui, na verdade, ele está até atrapalhando a girar o motor. Se eu ficar batendo nele aqui bem rapidinho, ele vai acelerar. O problema aqui é que o carregador de bateria que eu estou usando como fonte de voltagem, ele está aí, ó. O disjuntor dele é bem fraquinho, então ele fica ligando e desligando. Mas você pode testar isso aqui direto numa bateria. Eu gosto de testar essas coisas uma fonte de voltagem mais fraca, para se tiver algum problema você não torrar o sistema elétrico, né? Mas isso aí, deu para você testar, deu para a gente ver, deu para vocês verem como é que funciona. E eu acho que é isso aí. Então, como é que ele funciona, isso aqui funciona na prática? Na prática, o motor está girando isso aqui. E daí, um motor inverso é um gerador. O gerador é simplesmente um motor inverso. Se você aplica eletricidade em um motor, ele vai girar. Você faz o outro jeito, você tem a força mecânica do motor girando, ele vai produzir eletricidade. Na prática é um pouquinho diferente, porque o gerador realmente 100% gerador, ele tem ímãs permanentes. Esses aqui são eletroímãs, ou seja, se a bateria estiver morta e você estiver girando isso aqui, ele não vai produzir eletricidade nenhuma. Como eu falei, ele pode ter uma eletricidade residual, então ele vai produzir por algum tempo, pouquinha coisa, por pouco tempo. Mas no carro, o que acontece? A bateria aplica eletricidade para cima e daí então ele vira um ímã. O motor gira ele por aqui, e daí em vez dele ser um ímã, ele está produzindo, ele passa de ser um ímã para um gerador. Então a eletricidade é produzida por aqui. O terminal F, ele vem do regulador de voltagem. E ele controla quanta eletricidade vai para esse ímã. Ou seja, ele liga e desliga esse ímã para manter ele em uma voltagem certa. Mas se você desconectar esse terminal F,
você conecta esse terminal F aqui no carro, no chassi, em algum lugar. E você desconectar esse terminal A, agora ele não vai ter nenhum, ele vai estar desligado o regulador de voltagem, não vai ter nada regulando. Ou seja, quanto mais rápido o carro girar, mais voltagem ele vai produzir. Pode produzir voltagens perigosas. Em rotação baixa, no motor sem acelerar, ele vai produzir mais ou menos uns 40, 30, 40 volts. O sistema elétrico do carro simplesmente somente 12 volts. Então, mas isso acho que eu acabei de ter deixado isso para um próximo vídeo, mas aí vai um pouquinho para você entender mais ou menos como esse sistema funciona. Certo? Isso aí.